Olha, a primeira conta é caixa. A primeira coisa que eu faço sempre é colocar aqui, ó, tá vendo? Se é ativo ou se é passivo. Caixa é ativo circulante. Quando é circulante eu não coloco nada na frente, não. Por quê que caixa é ativo circulante? Porque o caixa, ele tá sempre em movimento, tá sempre entrando e saindo dinheiro, tá sempre se movimentando. Então, ele é ativo circulante. O segundo é a nota promissória a pagar 20 parcelas. Ele é passivo. Sempre que tiver a palavra pagar, é passivo. Parcelas, sempre que tiver parcelas, eu vou dividir, tá vendo? Como é passivo, então são 12 parcelas passivo circulante e 8 parcelas passivo não circulante. Por quê? Porque é dividido assim. O circulante, ele é dividido em 12 meses ou 12 parcelas. Então, quando tiver parcelas assim e for mais de 12 meses, eu tenho que dividir, entendeu? Um ano, que são 12 parcelas, e o restante é não circulante. Que o circulante é o que está dentro do ano vigente. Duplicata a receber é a terceira conta. É ativo, porque é receber. Sempre que tiver receber, vai ser ativo. Adiantamento de empregado. Adiantamento de empregado é ativo. Por quê? Então, adiantamento de empregado é ativo. Por quê? É como se eu tivesse pagado antecipadamente o empregado. Como é que funciona isso? Vamos supor que eu fiz um empréstimo para o empregado e ele tem que me pagar isso depois. Então, eu tenho o direito de receber isso. Por isso é ativo. Como o adiantamento funciona assim. Como eu adiantei para ele, quando eu for pagar o salário dele, isso vai ser descontado. Então, é como se ele estivesse me pagando o que é meu de direito. Então, ativo circulante. Porque você adiantou, você vai querer receber na data certa e certinho. Compras. Compras é despesa. Isso a gente aprendeu no período passado. Vendas é receita, né? Capital. Capital é patrimônio líquido, porque pertence ao proprietário, sócio da empresa. Honorários é despesa, porque é uma coisa que eu pago para o funcionário, então é uma despesa da empresa. Despesa de impostos já está falando que é despesa. Receita de comissões já está falando que é receita. Devolução de vendas também é uma despesa. Por quê? Porque a devolução de venda é o contrário da venda. Se a venda, que está aqui em cima, se a venda é uma receita, porque eu estou lucrando com ela, a devolução de venda vai ser uma despesa, porque ela tem que ser o oposto da venda, para que as duas se anulem, porque eu preciso anular as duas, né? Uma coisa que eu vendi, que foi devolvida, então eu preciso anular essa atividade aqui, então esse lançamento. Então, ela tem que ser o contrário. Se uma é receita, a outra é despesa. O mesmo vale para a compra. Se a compra é despesa, a devolução de compra vai ser receita. Tem que ser o contrário. Nesse caso, é sempre o contrário. Estoque. Estoque é ativo pelo mesmo motivo do caixa, porque ele está sempre movimentando. Hoje eu tenho um número de estoque, amanhã eu posso ter menos que isso, ou daqui uma hora eu posso ter menos. Então ele está sempre em movimento, por isso ativo. Nota promissória a receber 15 parcelas. É a mesma coisa do 20 parcelas aqui em cima. Toda vez que tiver parcelas, eu tenho que dividir. 12 circulante, 3 não circulante, nesse caso. Como é ativo ele tem um subgrupo de não circulante, que é realizável a longo prazo, investimento, imobilizado ou intangível. Nesse caso, é realizável a longo prazo, porque está excedendo ao ano vigente, né? 12 parcelas é um ano, então mais do que isso é realizável a longo prazo. Despesa material de consumo. É despesa, já está falando. Abatimento de compra. Funciona da mesma forma da devolução que eu tinha falado. Tem que ser o contrário. Então, se compras é débito, abatimento de compra vai ser receita. Despesa recuperada. Despesa recuperada, apesar de ter a palavra despesa, é uma receita. Por quê? Porque é uma despesa que eu tive, mas eu consegui recuperar ela.
Então ela deixou de ser despesa e passou a ser receita. Entendeu? É como se eu tivesse pago a mais. Por exemplo, eu tinha 20, eu te devia R$20, te paguei 25 e você me devolveu os 5 que eu te paguei a mais. Então é uma receita. Depósito a prazo 18 meses. Depósito a prazo é sempre ativo. Depósito a prazo é ativo, sempre ativo. 18 meses vai ser diferente do parcelas. Lembra que o parcelas você tinha que dividir? Quando tem meses ou anos, você não divide. É sempre não circulante. Como aqui nesse caso é ativo, então um ativo não circulante com uma data definida é realizável a longo prazo. Sempre que for um ativo, ele for não circulante e tiver uma data definida, ele é realizável a longo prazo. Imóveis renda. Quando eu tenho imóveis, só imóveis, é ativo não circulante imobilizado. Quando eu tenho imóveis venda de vender, é ativo circulante, porque ele tem um prazo para estar na minha mão. Ele está comigo agora, mas esse prazo ele está comigo por pouco tempo, porque eu quero vender ele, eu quero passar ele para frente. Agora, quando ele é imóveis renda, ele vai me dar um rendimento, não é? Ele vai me dar um lucro. Então, ele é um investimento. Ativo, investimento. Ativo não circulante, investimento. Sempre que tiver um subgrupo é porque ele é não circulante. No caso do ativo, o passivo não tem subgrupo. Despesas antecipadas. Despesas antecipadas é ativo. Por quê? Porque eu tenho uma despesa que eu paguei antecipadamente, né? E isso vai... O que acontece? É um dever que eu tinha, mas que agora eu não tenho mais. E aí ele passa a ser um ativo circulante. Despesa de INSS é uma despesa. Já tá falando para você. Aluguéis a pagar é passivo. Sempre que for pagar, como eu falei lá em cima, é passivo. Como não tem prazo nem nada, é passivo circulante. Toda vez que não tiver prazo nenhum, não tiver nada delimitando prazo ou parcelas ou nada, é circulante direto, seja ativo ou passivo. Aqui eu já lancei prejuízo acumulado. Esse valor aqui você vai encontrar fazendo o resultado de exercício. O resultado de exercício funciona da mesma forma que a gente fazia no primeiro período. Você vai lançar as receitas e as despesas e vai encontrar se deu lucro ou se deu prejuízo. De acordo com o que você encontrar, você joga aqui, porque você vai precisar disso aqui depois, lá na frente, para fazer o balanço patrimonial. Como é que faz o resultado de exercício? Você vai lançar tudo que for receita como débito e vai creditar no resultado de exercício. Tudo que for despesa, você vai lançar como crédito e debitar no resultado de exercício. Isso vai te dar depois, na razão T do resultado de exercício, um lucro ou um prejuízo. Nesse caso, foi um prejuízo de 25 mil. Depois que você fez o resultado de exercício, você lança debitando se for prejuízo e creditando se for lucro. Prejuízo, você vai sempre subtrair lá no balanço patrimonial. E lucro, você vai sempre somar. Então, aqui você lança debitando prejuízo, creditando o resultado de exercício para você cancelar essa razão T e poder jogar o prejuízo acumulado lá no lançamento. Então, tá. Feita essa parte, a gente já vai pro balanço patrimonial. No balanço patrimonial, você vai lançar ativo circulante, e aí você lança tudo que é ativo circulante e soma. Normal, você já anotou aqui antes, então é só você vir olhando e colocando. Ativo circulante caixa, ativo circulante duplicata receber, e aí você vai lançando. E soma. Depois você lança aqui era não circulante, tá? Eu lancei como circulante, mas é não circulante. E aí você lança no não circulante, realizável a longo prazo. Esse aqui tem uma ordem, você tem que seguir a ordem.
Primeiro, é realizável a longo prazo. Segundo, é investimento. Terceiro, imobilizado. E quarto, intangível. Nesse caso, como não tinha os outros, ficou só realizável a longo prazo e o investimento. Mas você tem que saber a ordem. É realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Intangível é o caso da marca, patente, coisa que é intransferível, que é da empresa. Então é intangível. Imobilizado é quando é imóvel, só imóvel, maquinário, alguma coisa assim, que é da empresa e não vai sair. Então, animais de serviço. Então, esses são imobilizados. Aí você vai lançar normal, de acordo com o que você já anotou aqui, por isso que eu faço essa anotação antes, e vai somar tudo. O total de ativo deu 140 mil. E aqui você vai fazer o passivo. Outra coisa, aqui no ativo circulante tem sempre que começar por caixa e, na ausência de caixa, banco conta movimento. Se tiver os dois, caixa primeiro, depois banco conta movimento. Sempre, é regra. No passivo, aqui não tem essa regra não, mas aí você vai lançar de acordo com o que você preencheu lá, somar, igual você fez no ativo. Não circulante é a mesma coisa, patrimônio líquido, mesma coisa. Aí você lembra do prejuízo acumulado que a gente achou lá com o resultado de exercício? Aqui ele entrou subtraindo no patrimônio líquido. Eu tinha 65 mil de capital, menos o prejuízo acumulado de 25 mil, eu fiquei com 40 mil no patrimônio líquido. Depois eu somo o circulante com o não circulante, o patrimônio líquido, vai me dar o total de passivo, que deu 140 mil. Os valores tem que bater, tá? Tem que fechar. O valor do ativo tem que ser igual ao valor do passivo. Sempre, é regra. Outra coisa, patrimônio líquido é regra começar por capital. Sempre vai ter a conta capital, sempre. E sempre tem que começar por essa conta, capital. E é isso, espero que eu tenha te ajudado. E desculpa pelo foco da câmera, porque meu celular tá horrível.